vamos gravar um podcast. Hoje a gente vai entrevistar aqui o Felipe Gilabert, que é o gestor de patrimônio da HFlex. Murilo, muito obrigado. Fico honrado. Você parou nessa maluquice de condomínio? Me conta aí. Quando eu estava completando 16 anos de idade, minha família foi morar fora do Brasil, na Itália, né? E sempre tive essa paixão pela viagem, pelos hotéis. Assim, meu pai era executivo de multinacional de petróleo. E aí a gente acabou se hospedando em muitos países, morando em alguns países. Moramos na África, moramos no Oriente Médio. Então, assim, eu sempre tive essa paixão pela hospedagem, né? Sempre me encantou. Então, eu acabei entrando na hotelaria. Fiz um curso de hotelaria fora do Brasil, na Itália, lá onde nós moramos durante 6 anos. E completei também uma pós-graduação lá. E entrei para uma cadeia de hotéis grande. E aí fui também gerente geral de resort. Aí entrei numa holding que tem vários negócios. É muito raro hoje você achar o dono de um hotel inteiro, né? Existe muito aquela coisa do pool hoteleiro, essa coisa de hotel ter vários donos e às vezes cada unidade de um hotel, de um edifício, é de um proprietário. E aí veio a história do condomínio, né? Porque comecei a atuar na parte de condomínio. Foi uma trajetória que uniu bastante esforço, né? Outra coisa que eu acredito que seja fundamental nessa trajetória foi ter sido muito flexível, assim. Olha que interessante o que o Felipe trouxe para nós, tá? Ele está vindo do ramo de hotelaria e passou por uma trajetória imensa dentro de hotéis, aprendendo todas as práticas de grandes hotéis, resorts, para desaguar em condomínio, para vocês verem como que hoje em dia o mercado de síndicos, o mercado do direito condominial, enfim, tudo relacionado, ele não tem mais espaço para amador, ele não tem espaço mais para aventureiro, ele está cada dia mais profissionalizado mesmo. E aí você falou desse recurso, né, dessa presa orçamentária que nós temos. Agora, você consegue me dizer como é que você faz para poder ter reduções? Qual que foi a maior sacada que você teve aí de tecnologia para baixar custos? Você tem que analisar se a sua previsão orçamentária está te dando R$30 no metro quadrado do condomínio, por exemplo, né? Então, você tem ali uma sala de 30 metros quadrados, você está com um condomínio de R$900, mais ou menos. O seu vizinho está com 25, o outro vizinho está com 35. Qual é a sua ocupação? Porque mais ocupação, mais energia, mais desgaste. Condomínio mais vazio, menos segurança, menos fluxo. Então, os custos variam um pouco. Outra coisa interessante, Murilo, parte de concepção arquitetônica do empreendimento. Por exemplo, você pega um empreendimento como o Le Monde ou como outros empreendimentos que você enxerga prédios pequenos de 7, 8 andares. E às vezes o condomínio tem 10 prédios pequenos ao invés de ter 2 de 35, 40 andares. Aqueles 2 grandes, você vai ter 2 portarias, 2 porteiros, 2 vigilantes, 2 recepcionistas. No outro empreendimento onde você tem vários prédios baixos, você tem muito mais postos. Então esses condomínios que geograficamente ali são mais espalhados, você tem uma área de cobertura muito maior para você vigiar, controlar acesso, tudo isso. Mão de obra é um lugar para atacar e parte de concessionária pública. Você adquire energia num mercado aberto, né? Você tem ali preços que são preços super atrativos, você pode comprar energia a longo prazo. Então a gente, por exemplo, compra energia hoje para 2029, 2030, 31, a 1/5 do valor que a concessionária nos cobraria hoje. E se ela sobra, você revende em mesa aberta, faz corretagem. Se falta, você pode comprar de quem sobrou. Então, super bacana isso. Voltando a falar um pouco do Le Monde, nós funcionávamos com chillers, né? Que são máquinas de ar-condicionado 2.400 TR para atender mais de 1.000 salas. Então, atende aí perto de 1.500 ar-condicionados, mais ou menos, né? Então, são 4 máquinas gigantescas e elas funcionavam a gás. Gás natural, da SEG. Isso, gás da Naturgy, né? Naturgy. Aqui no Rio. Denunciei a idade agora, da SEG. Aí você tem lá, por exemplo, uma conta de gás que era 200, aí vira 300, aí vira 400 no verão, porque puxa mais gás, aí você está consumindo mais. E você tem uma conta de energia que está ali sendo reajustada ano a ano. Você tem ali o gás subindo muito e você tem energia ali mais ou menos, né, equilibrada. Mesmo tendo bandeira vermelha, bandeira amarela, você tem ali um certo controle. O ar-condicionado, você não tem muito como lutar, porque está calor, a pessoa vai exigir. A energia você até pode. Desliga o equipamento um pouco mais cedo, faz um racionamento aqui e ali, trabalha depois de um certo horário com meia luz acesa na garagem, você consegue desligar um elevador no final de semana, você consegue regular isso, tá? Mas optamos em trocar. E detalhe... Você trocou a máquina de gás. Todo o ar-condicionado do empreendimento foi trocado, no caso do Le Monde. Conta pra gente esse case. Esse case é demais, cara.
além de ter sido feita uma obra, foi colocado um equipamento que é um equipamento muito mais silencioso, super moderno. E detalhe, sendo elétrico, você ligou, o ar chega gelado na sala, lá no outro bloco, a 200, 300 metros de distância, muito rápido. O gás ele já demora, né? Porque até ele pegar o queimador, aí depois você tem toda uma parte de brometo de lítio, você tem uma transformação para esse ar chegar gelado na tua sala, você precisa da evaporadora, não precisa mais da condensadora. Só para te explicar, o split tem condensadora e evaporadora, né? No caso aqui a gente só tem evaporadora em prédios comerciais com ar-condicionado central. E começamos a trocar a primeira, trocou a segunda, trocou a terceira, trocou a quarta. Quando chegou no verão, o negócio estava funcionando, os condôminos não sentiram e foi um case de sucesso, porque você tinha uma despesa de gás subindo absurdamente, o gás tinha atingido já 30%, 40%, 50% de aumento em pouco tempo, em poucos anos. Aí você olhava isso no exercício e assustava muito, porque a cota do condomínio começou a subir. E nós optamos em fazer o quê? Vamos financiar essas máquinas. Então você tem, por exemplo, vamos fazer uma conta de padaria aqui. Você tem 400 de gás e você troca por 150 mil o financiamento, a parcela, né? Você tem ali 40, 50 mil de mão de obra, que é a OIM, que a gente fala, né? Operação e manutenção dessas máquinas, que a própria fabricante te dá. Então você está em 200. Opa, já tem uma metade aqui. Mas óbvio que você tinha uma conta de energia, que era, vamos supor, 100 e pouco, e ela subiu um pouco mais. Então você começou a ter 400 do gás contra 350 da energia, mais o financiamento, mais a operação daquilo ali. Aí você tem 50, 60 no verão e você tem 100 no inverno. Você começa a ter uma economia. Cara, bota isso no exercício. Isso é uma coisa maravilhosa de você apresentar. Em quanto tempo vocês pagaram esse investimento? E quanto foi o investimento? Não, o investimento ele é longo. Ele é longo, né? Ele foi aproximadamente 15 milhões e ele está financiado, né? Para você pagar em 10 anos, mas existem algumas saídas, existem janelas de saída do financiamento. Até porque se o condomínio gerar essa economia e tiver essa reserva, ele consegue chegar lá e quitar isso e, logicamente, ser abatido dos interesses, né, do banco, né? Ele vai, com certeza, ter uma negociação melhor ali. Mas o mais importante não é só a economia na concessionária pública, né? É a preocupação de você estar com aquela máquina antiga começando a te dar corretiva. E detalhe, não é só dar corretiva cara, é de você não ter mais peça de reposição. E aí você começa a canibalizar. Você tem 4 máquinas, você funciona com 3 e pega uma peça da outra enquanto espera a peça vir. Essas peças não chegam ali na prateleira do home center, né? São peças que vêm da Alemanha, então é 45 dias. Peças que acompanham, às vezes, até índice de dólar, né? Monetização estrangeira, você tem peças em euro. Aí você está com a peça ali custando 10 mil reais, no outro mês ela custa 13, 14. Eu estou falando 10, mas é 50, 100 mil, às vezes, uma válvula, uma peça dessas, né? Então você tira um pouco aquela tua preocupação, porque você tem uma peça nova, você tem um equipamento novo, uma garantia, a própria mantenedora é a fabricante. Então você tem ali um conforto, né? Mas o conforto maior mesmo, ele é você conseguir fornecer a temperatura ideal de conforto, né? nas empresas e você ter uma satisfação disso. E aí a gente tem obrigação de voltar no início, quando a gente fala da profissionalização. Precisa fazer todas as instalações e adequações para depois você poder fazer a migração. E se você não tiver comprado a energia adequada... Sai caro. Não só sai caro, como você fica sem. Porque você vai continuar pagando a concessionária pública, que a gente chama de TUST e TUSD, né? Que é a transmissão e a distribuição. Mas a energia vai ter que chegar aqui de alguma forma, né? Você comprou ela lá fora, mas ela tem que chegar. Então você vai continuar pagando a concessionária. Mas comprar certo, comprar com empresas de consultoria, que a gente sempre sugere, não pega lá o telefone e sai ligando. Para qualquer um. Contrata uma consultoria, vê quem é que gera energia, quem te fornece, normalmente tem que ser a geradora, para você não ter riscos, né? Porque se você tiver um gap energético, o empreendimento para. A gente está falando de mercado livre de energia, contratos complexos, a gente está falando de investimentos na casa de 15 milhões de reais, contratos complexos, a gente está falando de manutenção de alta tecnologia, você precisa de corpo técnico também, né? Então, isso reforça o que a gente está falando desde o início, de que, hoje em dia, se você for pegar pelo menos um empreendimento grande e quiser que ele funcione, você tem que profissionalizar, você tem que investir nessa profissionalização, que esse retorno ele vem em seguida,
né, na qualidade do local onde está o Sim. seu negócio. Com certeza. E até no preço também, né? Se você fizer Sim. um benchmarking considerando os empreendimentos, considerando o que nós temos aqui, o que entrega o Le Monde aqui, você vai ver que não é caro. Não. Você tem algum case de sustentabilidade? Começamos a fazer uma coleta seletiva, por exemplo, né, nos andares. Aí as empresas separavam, a gente sinalizou, programação visual, fez todo um programa, né? Botou os containers certinhos nos andares e tal. E aí começamos a engajar essas pessoas para que elas selecionassem já lá no ponto de partida, né, onde ele é gerado. Né? Chegou aqui a coleta seletiva, faz o que com isso? Né? Junta tudo de novo e joga fora? Não. Vamos começar a fazer a separação e vamos começar a negociar esse tipo de coisa. Aí você começou a fazer não só uma receita com isso, mas você começou a ter 3 ganhos que eu vou te elencar agora, que são 3 ganhos consequentes. Primeiro, empreendimento comercial paga pela retirada do lixo. Quando você começa a selecionar, vender, você gera menos. Você diminui container. Quando você diminui container, você diminui lá na previsão orçamentária o teu custo. Isso é fundamental. Aí você tem o segundo ganho. Onde que é? Meio ambiente, cara. Em paralelo, você automaticamente está fazendo ali uma preservação. E você faz uma preservação pesada. A Gaflex deixou de jogar no ano passado, se não me engano, entre 12 e 14 toneladas. Isso são mais ou menos 12, 14 caminhões daqueles de entulho, de lixo cheios, né? Pressados. Para você ter uma ideia de quanto volume você deixou de gerar. A gente conseguir, com a reciclagem, com a coleta, pegar tampinha de plástico, pegar aquelas tampinhas de latinha de Coca-Cola, de refrigerante, né? E você consegue com aquilo ali fazer cadeiras de roda, a gente tem parcerias com bituca de cigarro que vira agenda. Então, você, por exemplo, conseguiu juntar tantas toneladas ou tantas garrafas PET de tampinhas. Você entrega para uma empresa, essa empresa te dá uma cadeira de roda, você chama a criança especial e consegue fazer a doação. E você cria aquele momento onde você consegue doar, às vezes, 10, 15 cadeiras de roda num ano, faz um grande evento. Eu tive a oportunidade de ser dessas pessoas que entregaram a cadeira. Você é chamado de padrinho, né? Eu sou um padrinho. É um padrinho, crianças. né? Eu até fiquei meio arrepiado aqui, emocionado, porque, de fato, assim, a gente faz esse trabalho até aqui dentro do escritório, de incentivar que as pessoas separem mesmo, coloquem as tampinhas lá, porque a gente vê as crianças sendo impactadas. E naquele momento eu recebi uma criança ali, que virei o padrinho dela, e entreguei a cadeira. Pô, isso é maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Assim, eu acho que de tudo que a gente falou, de financeiro, de organização, de segurança, esse sem dúvida é o que mais me toca. Tem criança que a gente doou cadeira de roda que não tinha ido à praia ainda. Criança com 10 anos, cara, que não tinha ido à praia. A pessoa falou assim, poxa, vocês não sabem o que vocês fizeram por mim, cara. Eu consegui levar meu filho para conhecer a praia. E a pessoa mora no Rio de Janeiro. Então, assim, ele conseguiu ir até a areia, ele conseguiu pisar na areia ali, conseguiu sentar e tal. Então, isso são coisas muito que tocam, né? E quem frequenta esses eventos onde a gente faz as doações sai de lá chorando. É movimento do bem, né? A gente está conseguindo fazer agora. Sabe isopor que vem junto com o eletrônico? Uhum. A gente está com uma máquina agora que faz almofada. Então, ela faz essa compostagem, digamos assim, e ela faz ali esse volume enorme. A gente entrega para uma empresa, ela nos devolve em almofada. E as almofadas a gente doa. Então, assim, para essas famílias também. E outra coisa muito bacana são as hortas, né, cara? A gente tem vários empreendimentos agora, as hortas urbanas, porque o lixo orgânico que vem dos restaurantes, dos quiosques, a gente faz a compostagem disso, né, que é um mix ali de produtos químicos que mistura folhas, né, que a gente pega do jardim, da poda, né, pega as folhas que já estão em decomposição, pega cal, mistura com os orgânicos, forma ali na máquina de compostagem um adubo, esse adubo é natural, sem conservante, e a gente consegue em sacos distribuir isso não só para o empreendimento nosso, como para outros empreendimentos para que eles possam fazer as hortas urbanas. E o legal da horta urbana é que tem criança, eu estou falando de residencial agora, que fica muito impactada, né? E os pais também. Porque a criança consegue plantar lá uma pimenta, um tomate, um alface, não sabe nem de onde vem. Né? Às vezes come o tomate, mas não sabe que o tomate está lá plantado, né? Que o alface sai dali, enfim. Cara, você tem uma variedade hoje em horta urbana, em empreendimento. A gente tem uma das lajes do prédio que é só horta hoje aqui. Então com tudo, cara, com rúcula,
alface, couve, enfim, tem de tudo lá. Se encaminhando para o final, eu queria que você me contasse qual que é hoje em dia a visão da empresa, para onde a empresa quer ir, quais são os próximos passos. A gente tem, inclusive, já em comum condomínios no Nordeste, né, que são as residências hoteleiras que nós atuamos. Uma coisa muito legal que está acontecendo agora é essa expansão aí que está sendo gloriosa para a empresa, né? A gente está passando aí para o Nordeste e já estamos aí há 3, 4 anos já ingressando em condomínios lá, de altíssimo padrão, né? A gente tem na nossa gama aí o Fasano lá de Trancoso, que é um condomínio extremamente sofisticado. BH também está Fortaleza. Uma tendência muito bacana isso, Murilo, do mercado. A gente estava agora estudando um empreendimento com quem a gente fechou em Florianópolis, né? O Porto Belo Resort. Você pega ali condomínios que tem dentro do condomínio, tá? Isso é uma tendência que eu te digo vai acontecer com muita frequência. De um tempo para cá o cara morava num prédio e ele queria, ou num condomínio de casas, e ele queria trabalhar perto. A empresa dele era ali no mesmo bairro. Hoje ele quer que a empresa seja no condomínio. E aí você já tem o residencial e o comercial muitas vezes situado dentro do mesmo condomínio. E você já tem algumas propostas de incorporadoras que andares até um certo andar residencial e depois se torna estúdio para poder fazer home office e o prédio do lado é só comercial, tudo dentro do mesmo complexo. As pessoas querem agora, além disso, a quadra de tênis, o campo de golfe, elas querem a piscina, elas querem as áreas gourmet. Tênis. E esse que a gente foi ver agora, eles querem, e já está em obra, eles querem o shopping dentro do condomínio. Ou seja, são conglomerados de 400 casas, 500 apartamentos, hotel, transporte público e depois transporte próprio. Cara, são mini cidades mesmo, entendeu? Então fomos convidados para administrar uma mini cidade dessas e é a primeira de 4, Nossa. perto de Balneário Camboriú. E muito legal porque você com certeza vai aprender muito, né? E você vai virar uma referência para esse tipo de empreendimento, que é o que a gente mais busca, né? É se tornar referência. Por que o Le Monde é uma referência para empreendimentos comerciais? Porque tem um tamanho, tem uma história, né? Que condomínio tem hoje 97% de ocupação? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então é um empreendimento de sucesso nesse aspecto. E eu acho que esse tipo de condomínio que a gente está lá, tanto no Nordeste quanto agora em Santa Catarina e outros que vão aparecendo, né? São condomínios que vão segmentar a HFlex para esse nicho, né? Um nicho de não só administrar um prédio de alto padrão, como é o caso do nosso aqui, o Wave Ipanema, né? Que é altíssimo padrão, como você vai ter condomínios de alto padrão gigantescos, né? Onde você vai ter um índice de exigência, de procura por empresas que façam esse tipo de gestão. Quantas pessoas estão aqui dentro do Le Monde? Hoje? A gente tem esse número exato. Tem. São 8.500 pessoas. Perfeito, 8.500 pessoas. São 125 mil acessos. 125 mês. Isso. Perfeito. 8.000 pessoas. Eu acho que a cidade de Campos do Jordão tem 40 mil. Eu ia chegar aí. Tem cidades, tem muitas cidades, inclusive a minha esposa é de uma cidade assim, que não tem 5.000 habitantes. Não. Então, a dica, se quer ser síndico profissional, se prepare para ser um prefeito. Você tem que ser mesmo, né? Bem por aí. O segredo cara, seja uma pessoa providencial, seja objetivo, seja transparente. Você só consegue perpetuar um contrato dentro de um condomínio com a tua administradora se você tiver criado esse tipo de filosofia. Se cerque de profissionais que você possa delegar e que te deem resposta das coisas. Você não é ninguém sem um grupo gestor bacana, forte. E é isso que a HFlex faz, transformar condomínios em experiências, né? Eu peço para vocês seguirem aí, @HFlex20, vocês vão ter ali muita informação, e quem não segue ainda também seguir @Contaifera Advogados, que lá tem um conteúdo rico quase todos os dias. Ok? Obrigado, Felipe, tamo junto. Muito obrigado, gente, é um prazer enorme estar aqui e sucesso. Obrigado, vamos em frente.